Agora voltamos a dividir com o Anderson algumas questões, principalmente relacionadas ao cenário do milho, né? Anderson, eu acho que pela apresentação do Leonardo e da Sofia, deu para ter uma boa ideia. A gente queria que você fizesse uma síntese novamente, porque a gente sabe que você fala a língua do produtor. Sueli, esse ponto do carbono, esse ponto do etanol de milho, se a gente parar para pensar, são assuntos extremamente novos e recentes. E boa parte do agricultor brasileiro ainda não assimilou esses elementos no seu dia a dia, no seu planejamento. O sucesso, a dimensão, a escala que a agricultura brasileira ganhou aí na última década, ela se tornou tão grande que nós que vivemos o dia a dia dentro da agricultura, muitas vezes a gente perde a percepção, a gente perde a conexão com o impacto, com a influência que isso traz para o nosso negócio, o negócio do agricultor, o negócio da indústria que está na cadeia produtiva do milho, seja a indústria de insumos, seja a indústria de processamento do milho, lá depois da porteira. E por isso eu coloquei até, pegando carona no que o professor Césio disse ontem, eu coloquei o título dessa síntese como milho na primeira divisão da agricultura brasileira. Porque eu me lembro, eu digo que eu sou do século passado, né? Eu comecei a pesquisar mercado, comecei a trabalhar lá em 94, 95, e eu andava lá na BR-163 em 96, 97, e uma saca de milho valia R$3, R$3,50. E naquela ocasião, quando o agricultor que plantava soja como a cultura principal, que ainda é a cultura principal, ele começou a fazer a segunda safra, a safrinha de milho, para ter palha, para ter cobertura do solo, para o plantio direto da próxima safra de soja, e se produzisse algum milho, produzido está. Então, essa era a realidade do final dos anos 90, do começo dos anos 2000, aonde o milho não era da segunda, ele era da terceira divisão dentro da visão do agricultor. Então, com todo esse desenvolvimento que aconteceu aí sobretudo nos últimos 10 anos, o milho, de fato, ocupa lugar de destaque, ocupa lugar de relevância, não só no dia a dia do produtor, mas também para a economia agrícola, para a economia do Brasil como um todo. E por isso que eu coloquei esse tema do milho na primeira divisão da agricultura brasileira. E ontem também eu comentei com vocês, avançando aqui o primeiro slide, só um segundo. Pronto, avançando o primeiro slide, ontem eu comentei que a demanda de alimentos, ela é dada, ela cresce em função natural da expansão populacional, do crescimento populacional do planeta, do país, e cresce também com a melhoria de renda. E agora, 2 anos atrás, a gente teve a pandemia da Covid-19, agora a gente tem essa crise Rússia e Ucrânia, e com crise ou sem crise, nesse slide que eu coloquei aqui na tela, a barra azul eu tenho a demanda global desde o começo da década de 70 para oleaginosas e grãos. E eu coloquei só algumas crises relevantes que nós tivemos no período. Primeiro choque do petróleo, segundo choque do petróleo, crises econômicas em Wall Street, guerras como Guerra do Golfo em 90, Segunda Guerra do Golfo, crise Rússia. E com crise ou sem crise, a demanda global por alimentos, ela cresce todo ano de forma inercial. E isso, quando a gente pensa no dia a dia de um agricultor, de um empresário rural que toma a decisão de investir na sua terra com melhor adubação, ou comprar um equipamento novo, ou eventualmente comprar uma área nova para a expansão da sua produção, eu digo nas minhas apresentações Brasil afora, que o empresário rural ele tem uma posição muito única. Tudo o que ele produz, não importa se ele é pequeno, médio ou grande, tem demanda, alguém vai comprar a sua produção. E fazendo um rápido gancho com a fala da Sofia agora há pouco, o nascimento, o surgimento da indústria do etanol de milho no Cerrado brasileiro só trouxe mais um elemento de demanda, de sustentabilidade para este produtor agrícola. Então, acho que o primeiro ponto da síntese que eu faço da conversa de ontem com os outros apresentadores, com a conversa de hoje sobre o tema do carbono e do etanol de milho, é dizer que aquele empresário, aquele produtor rural que está na atividade, ele tem segurança de demanda. Tudo aquilo que ele produz, e de preferência que ele produza melhor, de forma mais eficiente, tem demanda. E a demanda, ela é
tanto do mercado interno quanto do mercado externo, porque nós estamos no mundo do alimento, nós estamos no mundo da comida. Lógico que o biocombustível, ele é um complemento, mas ainda hoje a discussão entre comida e alimento, food or fuel, ela é muito válida, mas a produção dos grãos e das oleaginosas predominantemente segue para o prato e não para o tanque de combustível. Então, acho que esse é um primeiro elemento que eu conecto a fala de ontem, as nossas conversas de ontem, com essa discussão agora da parte da manhã, do tema da sustentabilidade, olhando para o carbono e olhando também para o biocombustível. Um segundo elemento que sempre traz muita preocupação para o agricultor, para o empresário, é o que eu chamo da taxa de câmbio, né? A Nossa Senhora da taxa de câmbio. Eu muitas vezes falo para o agricultor que ele não está produzindo milho, que ele não está produzindo soja, ele está produzindo dólar. A taxa de câmbio é fundamental para definir se o negócio dele vai ser rentável ou não. E taxa de câmbio no Brasil, tem até a brincadeira que diz que a taxa de câmbio existe para desmoralizar os economistas e suas previsões. A taxa de câmbio ela acaba ajudando na rentabilidade. Por exemplo, nos últimos 3 anos aí que o real se desvalorizou, mesmo quando o preço da soja, o preço do milho estava baixo em Chicago tempos atrás, o câmbio ajudou o produtor brasileiro a se manter rentável e competitivo. E não só dentro da porteira, a taxa de câmbio também ajudou a reduzir o custo logístico no Brasil. Por quê? Por mais que a cotação do petróleo em dólar sobe e desce, os custos de logística no Brasil são predominantemente em reais. E quando vocês olham aí para a minha tela, essa linha verde clara, a gente viu aí que no começo agora de 2022, o câmbio no Brasil abre a quase R$ 6,00, 5,80 aproximadamente, e agora a gente está aí navegando próximo ou ligeiramente abaixo dos R$ 5,00. É um cenário que ainda traz conforto, muito mais confortável do que era, por exemplo, lá em 2012, quando a gente tinha câmbio de 1,80, 1,70, aonde era muito barato, era mais barato tirar férias na Disney, na Flórida, do que ir aqui no litoral do Paraná. Mas naquela época o agricultor vendia soja a R$ 25,00 uma saca de soja, vendia milho a R$ 12,00 uma saca de milho. Então, o câmbio ele é fundamental para ajudar na rentabilidade, para ajudar na atratividade não só do milho, mas também das outras culturas agrícolas que o Brasil é exportador, né? E tudo isso dentro de uma lógica de atender a demanda que eu mostrei na página anterior. E quando eu faço essa combinação da demanda com a rentabilidade que a taxa de câmbio junto com os preços das commodities trazem, eu gosto muito desse dado que eu coloco na tela para vocês, que é um dado do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo. Resumindo, trocando ele em miúdos, aqui a linha verde é mais ou menos uma cesta de todos os produtos agrícolas da agricultura paulista, ou seja, tudo que o agricultor produz e vende. A linha rosa são todos os insumos que o agricultor paulista compra. Dividindo uma pela outra, a gente tem a linha azul pontilhada, que é um indicativo de renda. E por mais que o preço do insumo agrícola teve uma alta expressiva a partir do final de 2020, a renda agrícola, vocês podem bem ver aí no gráfico azul pontilhado, ela está o dobro do que era 10 anos atrás, ela está 60% mais alta do que era 5 anos atrás. E é esta renda que irriga, que transporta para a economia como um todo. É o produtor rural com rentabilidade na sua propriedade lá no Mato Grosso ou aqui no interior do Paraná. Com rentabilidade ele vai numa loja, compra uma máquina de lavar, compra um automóvel, compra uma casa nova. Então essa renda e esse dinamismo do agro que está por sua vez conectado com a demanda global, que tem dado essa dinâmica, essa agilidade para o Brasil do interior, para o Brasil do agro. E de onde vem essa renda? Essa renda vem predominantemente do atendimento do mercado externo. O ano passado, 2021, as exportações do agronegócio brasileiro, elas somaram praticamente 105 bilhões de dólares. Importamos alguma coisa, principalmente trigo, mas importamos também outros itens do chamado saldo do agronegócio, queijos, peixes, alguma coisa nesse sentido, mas ainda assim, tirando tudo que a gente importa daquilo que a gente exporta, o saldo de balança comercial
do agronegócio ficou em praticamente 92 bilhões de dólares. E se vocês veem nas caixinhas ao longo dos anos, os saldos do agronegócio eles são sistematicamente positivos, expressivos há pelo menos 20 anos. E parte da estabilidade, parte da rentabilidade que a agricultura brasileira cria nesse processo que eu chamo de agregação de valor, ele vai para outros setores da economia, construção, bens de consumo, serviços e assim por diante, sobretudo nas regiões onde a agricultura tem lá a sua relevância muito destacada. E ontem eu comentava sobre isso, da importância das conexões globais, né? Eu digo que o agro brasileiro é uma grande montadora, uma montadora de comida, uma montadora de biocombustíveis. E eu digo isso porque, se eu avanço o meu slide um pouquinho, o que eu tenho aqui? Da página anterior, 105 bi de exportação, 13 bi de importação de produtos agrícolas, um saldo agrícola de 92 bilhões. Isso aqui, números para 2021. Nesse gráfico aqui na sequência, o que eu tenho? Lá em 21, importamos quase 16 bilhões de dólares de fertilizantes. Agora em 22 essa conta vai ser muito mais cara. Importamos praticamente 11 bilhões de dólares de defensivos para proteger e cuidar das lavouras que a gente tem aqui no Brasil. País de agricultura tropical, alta pressão de pragas, 2, 3 safras por ano. E importamos também um pouco de máquinas agrícolas, sobretudo as de alta potência. Ainda assim, eu digo que o saldo agroindustrial ele é fortemente positivo em praticamente 65 bilhões de dólares. Ou seja, somos um grande montador, nós somos uma Embraer do alimento. A Embraer importa turbina de um país, asa de outro, pneu, eletrônicos e assim por diante, empacota num avião e reexporta esse avião para a aviação global. O Brasil importa fertilizante, importa defensivo, importa máquinas agrícolas, importa outras tecnologias, pega o solo, pega a água, pega o sol que nós temos aqui no Brasil, empacotamos isso na forma de alimentos e biocombustíveis e reexportamos com valor agregado. Então, eu bato muito na tecla, eu tenho batido muito na tecla da diplomacia do agro. Nós, como potência agroalimentar, nós temos a obrigação, o dever de sermos cada vez mais caixeiros viajantes e defender que esse fluxo de matéria-primas e de produtos acabados continuem crescendo, continue se expandindo e, em última instância, gerando segurança alimentar, conforto para quem depende do alimento que o Brasil exporta e aqui no Brasil, obviamente, trazendo desenvolvimento econômico, trazendo desenvolvimento social com sustentabilidade ambiental e também socioeconômica. E aí, indo especificamente para o tema do milho, que é bastante relevante, lembre sempre da primeira página dessa apresentação. A demanda por alimentos ela é inelástica, ela cresce ano após ano. E no caso específico do milho, se a gente pegar aí os últimos 5 anos, mas se eu estendesse talvez a 10 anos, aqui é um quadro da relação de estoque e demanda global de milho, todo o milho que tem sido produzido no mundo está sendo consumido. Se eu pegar a linha verde clara desse gráfico de linhas, hoje a gente está com uma relação estoque e demanda da ordem de 25%. Ou seja, eu tenho milho no mundo para 3 meses, de consumo. Porque aqui está inclusa a conta da China. Se eu tiro a China dessa análise, boa parte do estoque global de milho hoje está concentrado na China. Se eu tiro a China dessa análise, o mundo tem consumo para 1 mês de milho. E, consequentemente, tudo aquilo que é produzido de milho nos últimos anos, ou ele tem virado proteína animal, predominantemente. Em alguns países do mundo, a alimentação humana, na África, na América Central, extremamente importante, principalmente quando a gente fala aí do chamado milho branco, que é o milho mais usado na alimentação humana direta. Então, tudo aquilo que se produz de milho no mundo está sendo consumido e, mais do que consumido, está corroendo ou reduzindo os estoques globais do milho. E a consequência disso, se a oferta é firme, tudo aquilo que é produzido é consumido, a gente entende que, estruturalmente falando, preços do milho tendem a permanecer firmes no médio e no longo prazo, porque oferta e demanda se equilibram no preço. E aí, seguindo com essa lógica,
E aí, fazendo o gancho com a fala do Ivan Vedequim ontem, dizendo que o Mato Grosso não pertence mais ao Brasil, não faz mais parte do Brasil, esse gráfico complicado aí de fluxos, o que eu tenho na esquerda do meu gráfico, eu tenho a exportação de milho pelos estados de origem, por qual porto este milho passou e para qual país esse milho se destinou. E o que chama atenção aí, claro, que o grande exportador de milho do Brasil é o Mato Grosso, milho esse, por sua vez, produzido na segunda safra, é um milho que corre predominantemente pelo Porto de Santos. Então, o Brasil hoje, ao contrário do que muitos imaginam, o Brasil hoje já é um país que usa predominantemente ferrovias para o transporte da produção agrícola. Claro que o caminhão tem a função predominante de fazer o frete curto, né, da fazenda até o terminal ferroviário, mas boa parte desse milho do Mato Grosso desce por ferrovia para o Porto de Santos. Mas um detalhe importante desse gráfico aqui de fluxo, se a gente analisar que os portos do Arco Norte, Barcarena, Santarém, Santana, todos esses portos do Arco Norte, eles já são o segundo maior exportador de milho do Brasil. Ou seja, a exportação pelo Arco Norte, pelo corredor da BR-158, no Vale do Araguaia, pela BR-163, no centro do Mato Grosso, rumo norte, ou pela hidrovia do Rio Madeira, Tapajós, pelo oeste do Mato Grosso, Rondônia, o Brasil já virou a chave, ou já virou principalmente a chave, para o aproveitamento da logística rumo norte através dos rios, hidrovia, transporte multimodal. E outro ponto que aí sim bastante relevante e muito diferente da soja é quem compra nosso milho. Vocês vejam que individualmente, o ano passado, o Egito ultrapassou o Irã. Historicamente, o Irã era sempre foi o grande comprador do milho brasileiro. Mas se você olhar aqui que a gente tem Irã, Egito, Japão, Coreia do Sul, vários países, é muito diversificado o perfil de compradores do milho brasileiro. Ásia, Norte da África, Oriente Médio, como a gente bateu muito, mas países como República Dominicana, aqui na América Central, Colômbia, aqui vizinhos nossos aqui na América do Sul. Então, do ponto de vista de diversificação de risco, o mercado externo do milho brasileiro ele é muito mais seguro, ele é muito mais sustentável do que a exportação de soja, onde a concentração da China como grande compradora, ela chega a quase 80% da soja que se exporta. E o detalhe, como grupo, os principais compradores, ou seja, os outros países que estão agrupados aí no bloquinho, nós estamos falando de quase uma centena de países que compram pequenas quantidades do milho brasileiro. Exemplo também que o Ivan citou ontem, da exportação de carne suína. Era uma exportação que sempre foi muito concentrada na Rússia e depois na China. Qualquer dor de barriga, qualquer resfriado que esse importador tem, a gente morre de pneumonia aqui no Brasil. Então, vejam, gente, que a estrutura comercial da exportação de milho no Brasil é muito saudável. E detalhe importante desse gráfico, não aparece a China ainda nesse gráfico. O ano passado, quando a gente falava dos propósitos da criação do GETAP, que a gente começou a analisar isso lá no final de 2020, começo de 2021, é a leitura que os próximos 10, 15 anos acontecerá no milho, pela entrada da China no mercado global de milho, a mesma coisa que aconteceu na soja nos anos 2000 e 2010. Daqui a 10, 15 anos, possivelmente esse gráfico aqui vai mostrar a China como uma grande compradora, como uma grande importadora do milho brasileiro. E daí a importância, a relevância de que o Brasil aumente a produção de milho, claro, com expansão de área em sinergia com a soja na segunda safra, mas, sobretudo, com os ganhos de produtividade e eficiência, para a gente sair de uma safra de 100, 120 milhões de toneladas de milho para 200, 250 milhões de toneladas num horizonte de 10 anos. Seguindo com a minha análise, é o tema do preço. Então, a gente tem aqui 22 anos de preço do milho em Chicago, e é onde a gente vê lá no começo dos anos 2000, um padrão histórico de milho de $2, $2,50 por bushel, que foi um padrão que prevaleceu desde o começo dos anos 80 até mais ou menos a metade dos anos 2000, 2005, 2006,
quando começou o chamado último super ciclo de commodities, com a China puxando a demanda de milho interna, mas também a demanda de outras commodities, aonde o milho lá em outubro de 2008 chegou a um patamar próximo de $7,50. Depois, 2012, uma quebra de safra brutal nos Estados Unidos. O milho rompe o patamar histórico de $8 o bushel, quando a safra de milho nos Estados Unidos quebrou quase 30%. E depois, com o fim desse super ciclo de commodities dos anos 2000, entre 2013 e o final de 2019, o milho ficou patinando ali nos $4, $3,50 ao bushel. Que foi neste período, dizem que o sapo pula por necessidade, não por beleza. Foi nesse período que o produtor do Mato Grosso do milho da segunda safra, o produtor do norte do Paraná do milho da segunda safra, teve que aperfeiçoar a produtividade, seleção de materiais, janela de plantio, nutrição e fisiologia de plantas. Para quê? Para conseguir sobreviver num período de preço de milho e também da soja baixo em Chicago e real valorizado, o real de R$ 1,90, R$ 2,00, R$ 2,10 por dólar. Muito bem. Chama atenção a forte disparada do preço do milho, e se a gente colocasse aqui o gráfico do trigo, o gráfico do arroz, o gráfico do girassol, o gráfico da soja, o comportamento não seria muito diferente. A gente sai de preços de milho no patamar de $3 o bushel em Chicago no final de 2020, e agora nos últimos dias a gente volta de novo com preços do milho na Bolsa de Chicago no patamar de $8 o bushel. Isso é um brutal incentivo econômico para que os agricultores, não só brasileiros, mas do mundo, aumentem a produção. E aumentando a produção é a única forma viável e sustentável de resolver o tema da segurança alimentar que a gente tem batido muito nesses 2 dias de conversa. E tudo isso alinhado com o tema do respeito ao meio ambiente, de práticas mais conservacionistas e com maior sustentabilidade, e também aproveitando o tema, como a Sofia bem colocou na sua fala agora há pouco, do milho, no caso brasileiro, como parte da solução de energia, como parte da solução dos biocombustíveis. Cana, sem dúvida alguma, indústria estruturada, estabelecida, principalmente no sudeste brasileiro, mas o milho tem a oportunidade de complementar o quadro de suprimento de biocombustíveis, etanol no caso, para o mercado brasileiro de energia, num cenário onde a gente vê aí petróleo novamente na casa dos $100 o barril, com custos de energia caro que, por sua vez, replicam como inflação não só dos alimentos, mas inflação global elevada. E aí, voltando de novo à história da taxa de câmbio, né, que ela existe para provar os economistas, aquele que nos assiste hoje deve estar pensando assim, poxa, mas tudo bem, ontem a gente perguntou, né, quantos por cento você já tem da sua produção do 22, 23 travado? E a gente, não uma surpresa, mas a gente viu como uma evidência da rentabilidade do agricultor, é que a maior parte dos agricultores não vendeu milho ainda. E um dos elementos de maior sensibilidade na formação do preço do milho, da soja e de outras commodities exportáveis é a definição da taxa de câmbio. E lá no começo desse ano, quando a gente estava com câmbio de 5,80 alguma coisa, a gente traçou 3 cenários para 30 de junho, daqui praticamente 40 dias. Câmbio a 5, 5,50 ou 6. Quais são os elementos que definiriam cada um desses cenários? O que chama atenção, que por mais que a gente tenha tido um pouco de volatilidade aí nos últimos dias e voltamos a um patamar próximo de R$5 por dólar, o fato é que as premissas caminham muito mais para uma realidade de câmbio a R$5 por dólar do que câmbio a 5,50, 6. Quais são essas premissas? Primeiro e mais importante, saldos brutais de comércio exterior. Tanto na balança do agronegócio, vocês viram falando agora há pouco, mais de 90 bilhões de dólares de saldo o ano passado, e nesse ano persiste esse comportamento, mas também na balança das outras commodities, minério de ferro, petróleo. O Brasil é exportador de petróleo, a gente importa gasolina por um déficit da capacidade de refino, mas o Brasil exporta petróleo para outros países. Minério de ferro, outros minérios ferrosos e não ferrosos, ou seja,
todas as commodities, todos os produtos da economia primária que o Brasil exporta, os termos de troca estão muito favoráveis ao Brasil. E, consequentemente, nós estamos vivendo uma avalanche, uma inundação de dólares chegando na economia brasileira. Por esse elemento sozinho, eu já apontaria para um cenário de real valorizado nos próximos meses, talvez anos. Tem aquela teoria da doença holandesa, né? Um país fortemente competitivo na exportação de commodities ou produtos primários, ele tende a valorizar o seu câmbio. Segundo elemento bastante relevante, taxa de juros. A gente viveu um período único na história no Brasil de taxa Selic, de taxa básica de juros bastante baixo, 2%, 2 e qualquer coisa por cento ao ano. E com o renascimento do dragão inflacionário, não só no Brasil, mas também na economia global, o Banco Central brasileiro já voltou aí, interrompemos esse ciclo inédito na história econômica brasileira de juro barato, nós voltamos para um patamar de juro de 2 dígitos. E nesse contexto, o fluxo de investimento estrangeiro que vem ao mercado brasileiro para comprar títulos da dívida pública brasileira ajuda ainda mais nessa pressão pela valorização do real. Então, por esses razões e outros elementos, querendo ou não, o quadro político econômico no Brasil, a gente está, para a nossa realidade, num quadro, eu diria até de uma certa estabilidade / previsibilidade. Consequência disso é que na nossa leitura lá na casa é que a taxa de câmbio no Brasil nos próximos meses é de um cenário, de um viés mais de real valorizado. E esse real valorizado, sim, ele traz alguma preocupação quando a gente fala da formação do preço do milho. E aí eu vou para esse segundo slide aqui, aonde eu faço essa comparação. O que eu tenho? Eu sempre uso essa apresentação nas minhas falas aí, Brasil afora. No título da coluna, eu tenho o preço do milho em Chicago, oscilando entre 4 e 8 dólares e 50, 9 dólares o bushel em Chicago. Na linha, a taxa de câmbio entre 4 e 6 reais por dólar. E a linha as áreas manchadas em alaranjado é o custo de produção ou custo operacional efetivo, ou seja, o custo caixa que o agricultor tem para produzir 110 sacas de milho lá no médio norte do Mato Grosso, de acordo com o IMEA, que faz um trabalho sensacional de levantamento de custos para a realidade mato-grossense. Por que eu uso o Mato Grosso, gente? Porque o Mato Grosso, apesar de todas as melhorias, de todos os ganhos logísticos da última década, ainda é o estado que tem o maior custo de transporte. E esse custo de transporte, por sua vez, influencia diretamente na formação do preço. Então, quando eu volto agora para a minha tabela com Chicago na casa de 8 dólares o bushel e os prêmios de exportação que são praticados para essa safra agora do 22, a safrinha 22, o que a gente tem? Com um câmbio de R$5, a gente consegue uma liquidação na paridade de exportação base Lucas, Sorriso, Nova Mutum, na casa de R$80 por saco, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do dia da negociação. Ou seja, um nível de rentabilidade para a cultura do milho na segunda safra, lá no Mato Grosso, que é altamente penalizado pelo custo da logística, que é altamente favorável, mesmo com fertilizante tendo subido de preço, mesmo com os defensivos tendo subido de preço por questões de lockdown na China, logística e assim por diante. A consequência disso, meus caros, é o que nós, analistas, economistas, pesquisadores, a gente se atém à frieza dos números da planilha Excel, mas quando eu viajo de carro aí pelo sertão brasileiro, a gente vê os sinais exteriores do sucesso, do grau de maturidade que a agricultura brasileira chegou. E aí eu trago esse penúltimo gráfico aqui, que mostra o seguinte: aqui é uma história que a gente acompanha da região central-leste de Mato Grosso, próximo ali de Primavera, onde um produtor começa um projeto de ocupação agrícola de uma área que era inicialmente cerrado e pasto degradado lá no ano 2000, 2001, ele começa uma fazenda que inicialmente para produção de soja, transformando o cerrado, pasto degradado em agricultura, e aí tem a primeira fase que vai de 2000 até 2009, 2010, que eu chamo que é a fase da dor, é a fase da implementação de uma propriedade rural na realidade brasileira. Vejam vocês que a barrinha azul é o saldo de caixa, né?
né? O EBITDA, que os financistas gostam de falar. Negativo nos 2 primeiros anos, empata no terceiro e no quarto, aí vem lá a quebradeira da safra 5, 6, e aí a fazenda gradativamente vai ficando pronta. O número aqui o eixo está em sacas de soja por hectare, ou seja, a produtividade, eu entendo que ela é a receita que esse agricultor está tendo. Aí depois, nos anos de 2010 em diante, eu vejo o quadro que eu chamo da estabilização, ou seja, da maturação do negócio. E aí vocês vejam que a receita dessa propriedade começa a estabilizar ali na casa de 80 sacas de soja por hectare e já com margens positivas e consistentes ao longo dos anos, né? Aí chama a atenção, o quê? 80 sacas de soja de receita por hectare? O que está acontecendo aqui? E aí, se eu pego os últimos 3 anos, incluindo a safra 22-23, que está no orçamento agora do plantio dessa próxima campanha, a gente vê receitas na casa de 100, 110 sacas de soja por hectare. Poxa, mas como isso é possível? A gente fala ontem aqui que um bom produtor, na média, faz 80, 75 sacas de soja por hectare. Aí entra o milho. O milho, gente, neste projeto que a gente acompanha, o milho da segunda safra, que antigamente era safrinha, a partir do momento que essa fazenda foi estabilizando a produtividade, a nutrição, o aspecto nutricional dos solos, essa fazenda hoje planta praticamente 80% da área do verão com milho no inverno. E o milho, a partir de 2010, vejam essa barra verde escura, a partir de 2010, quando eu pego a receita do milho e divido pelo preço da soja, eu tenho o resultado do milho traduzido em sacas de soja. Entre 2010 e 2019, na média, 1 hectare de milho safrinha no Mato Grosso deixou 5 sacas de soja de caixa para o agricultor. Um agricultor que planta 1.000 hectares de milho, ele tem 5.000 sacas de milho limpinho na sua propriedade, usando a mesma estrutura de produção, o mesmo trator, o mesmo funcionário, com benefícios agronômicos, com benefícios ambientais e a própria conexão, por exemplo, com a produção do etanol de milho, que é altamente rentável e viável no Mato Grosso. E se eu pego os últimos 3 anos, a safra 20, 21 e 22, onde o preço do milho, pelas razões estruturais que a gente conversou agora há pouco, o milho chegou a deixar 20 sacas de soja de resultado para o agricultor. A consequência disso, meus caros, é claramente um incentivo para usar de forma mais eficiente, de forma mais efetiva as áreas, a estrutura operacional, máquinas, equipe, mão de obra, gestão do negócio. Por quê? Para maximizar o retorno do principal ativo que o agricultor tem, que é a terra. E ontem a gente comentou sobre isso, que o preço da terra agrícola no Brasil, nas diferentes regiões do Rio Grande do Sul ao Maranhão, de São Paulo a Rondônia, o preço da terra agrícola, seja para compra, seja para arrendamento, subiu drasticamente nos últimos 2, 3 anos. Por quê? Resultado da rentabilidade que o sistema de produção soja, milho, algodão, soja, milho, integração lavoura-pecuária, soja, feijão, café, todos esses produtos agrícolas brasileiros têm entregado boa rentabilidade. E aí, para encerrar e a gente abrir o debate na sequência, eu falo da importância de parar para olhar a agricultura brasileira. Nós viramos uma máquina de eficiência e a gente às vezes se esquece de olhar que em 3 safras, 19, 20, 20, 21, 21, 22 e agora indo para 22, 23, o Brasil coloca praticamente 10 milhões de hectares em produção. E com 10 milhões de hectares de produção num período de curto tão rápido, gente, isso é demanda de fertilizante suficiente para justificar economicamente e operacionalmente a construção de 2 terminais de importação de fertilizante. 10 milhões de hectares é demanda de máquina, defensivo, sementes, mão de obra e, consequentemente, a gente vê a escassez desses fatores de produção nas diferentes regiões do Brasil. Falta produtor, falta mão de obra, falta tratorista, falta equipamento. Por quê? O Brasil cresce demais. 10 milhões de hectares, gente, é praticamente 1/3 da área de soja dos Estados Unidos, é 60% da área de soja da Argentina, é 10 vezes a área de soja do Uruguai. E esse é o sucesso que a gente tem na agricultura brasileira, no setor do milho, inclusive, e a gente caminha aqui para o nosso debate agora, para a gente concatenar essas ideias, Suelen, com a Sofia, com o Leonardo e tudo mais.
certeza, a gente tem um debate daqui para frente. Já está chegando muita pergunta aqui. Ana Luísa, que está produzindo aí a nossa transmissão junto com uma equipe super competente, está me mandando aqui os alôs que eu preciso mandar. Vou dar esses alôs, porque a gente tem que prestigiar quem nos assiste, não é mesmo, Anderson? Exatamente. O Ariovaldo de São Paulo está dando um oi pra gente. Salve, Ariovaldo. Muito frio aí em São Paulo, que em Curitiba agora 8, 9 graus. Alberto Olibone, a Jamile Milese com a gente, o Matheus Oliveira, a Mike Lira, obrigada. Vai dando um salve pra gente no Instagram ou no QR Code. Conseguimos colocar, diretor, o QR Code novamente na tela? Pra gente conseguir direcionar as perguntas para a produção e posteriormente pra gente que tá aqui no comando desse Getap Agro segunda edição. Vamos lá. Agora a gente continua com o Anderson, como eu já adiantei. Convido novamente a Sofia e o Leonardo, que estão participando do debate de forma remota, para a gente assimilar tudo que foi visto até esse momento em um painel de debate. Então roda a vinheta que a gente vai preparar aqui e já volta.